Você sabe aquela expressão, nadar, nadar e morrer na praia? Pois é sobre isso que eu quero falar hoje. Aqui é a Ana e no episódio de hoje da nossa série Segredos de Consultoria eu quero falar sobre o caminho certeiro se você quer ser reconhecido pelo seu cliente. Não quer que o cliente diga, não sei o que esse consultor fez aqui no final do trabalho. Às vezes, a gente que trabalha com consultoria parece que é aquela sensação que é difícil o cliente perceber o que a gente faz, não é? Se você quer ganhar autoridade como consultor, então, você precisa assistir esse vídeo. O que eu vou falar é sobre, vamos dizer, que seria o fechamento do seu trabalho. É um negócio que parece assim, a gente faz, mas às vezes não percebe a importância, a relevância que isso tem, que é o nosso relatório final. Algumas pessoas podem perguntar, mas isso não é burocracia? Hoje em dia precisa mesmo de relatório final na consultoria? Pois é. Na verdade, o que seria um relatório final para o consultor? O relatório final é como se fosse um resumo do seu trabalho. Ele fosse assim, porque o nosso trabalho de consultoria, ele começa, a gente chega no cliente, a gente conversa muito, a gente faz muitos trabalhos, dependendo do tipo de consultoria, dependendo do que a gente for fazer, às vezes a gente nem dá muita coisa escrita para o cliente. E aí pode correr o risco do trabalho acabar e ficar por isso mesmo. A tendência das pessoas é que elas têm até uma expressão, se eu não me engano, de Confúcio, que ele diz, né? Que o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. E o que eu faço, eu entendo. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes o cliente ouve você ali, ele percebe você ali no cliente, mas ele não lê. E a tendência é que quando ele não vê literalmente um relatório, ele não lembra do que você fez. Você está ali, ele te ouve, mas ele não vê. E às vezes ele não participa tanto do trabalho. Então, na fase da execução, é bom você envolvê-lo no trabalho para que ele entenda o que você está fazendo. Mas a parte de ele ler, ele ver, de você fazer uma apresentação, se você puder, é claro, né? De você passar um relatório escrito para ele. Isso aí pode ser aquela marca para ele lembrar do que você fez, para você não ser esquecido, né? Então, às vezes, o próprio cliente pode ser muito informado e dizer, não precisa não. Mas se você souber, se você for esperto, souber como fazer um bom relatório, né? Sem exceção de linguiça, eu vou falar sobre isso mais adiante, que eu vou falar no final, bem prático, como fazer um relatório legal. Você pode não ser esquecido, que é o que a gente não quer. E no final de quebra, você ainda pode marcar mais alguns pontos com o seu cliente. Então, lembrando, qual seria o principal benefício desse relatório? Vamos lembrar que consultoria não é igual um produto de prateleira, que a pessoa vai lá, pega e leva para casa. Não um produto físico. A consultoria é um trabalho. Então, você pode ser carismático, pode ser muito legal, mas mesmo assim, você é uma pessoa na multidão, no dia a dia do cliente, né? E você, às vezes, até traz mais transtorno do que ajuda durante o processo de consultoria, por mais legal que você seja. Porque você vem ali para mudar um pouco a rotina dele, né? Então, você precisa trazer valor ao cliente, mas que ele precisa perceber o valor que você trouxe. Algumas vezes, as pessoas não conseguem perceber, elas precisam ver. Lembra o que eu falei? Elas precisam ver para lembrar, né? Então, quanto mais ele participa do processo, ele tende a entender melhor o que está acontecendo. Isso é fundamental, isso é parte da execução. E você deve envolver. Lembra que a gente sempre fala aqui que consultoria é um processo colaborativo. E se você fez bem o seu trabalho de consultoria, você envolveu o cliente, se for possível, claro, dependendo do tipo de consultoria. Mas o ideal, tipo assim, então pensando no relatório, você fez um plano de trabalho, não é? Isso aí eu estou assumindo que você já fez. Tem inclusive vídeos falando sobre isso aqui no canal. Então você fez seu plano de trabalho, começou o seu trabalho, você já começa a fazer o seu relatório. A gente trabalhou com um cara muito fera, né? Quando a gente estava começando carreira e tivemos a oportunidade de trabalhar com ele depois, quando éramos mais experientes. Ele sempre dizia, você começa o seu relatório logo que começar o trabalho. Por quê? Porque você não deixa para fazer o relatório no final. Você já fica com o seu relatório aberto. E ali você já começa a escrever o seu relatório. E o relatório, ele tem um formato que eu vou falar mais adiante um pouquinho, mas o ideal é que ele seja parte desse processo do que você está acontecendo, para você não esquecer nada de importante,
tá? E aí, quanto mais o cliente está participando, está engajado, ele está entendendo. Mas no final do trabalho, você não quer que nada seja esquecido e as coisas ficam esquecidas. Se eu te perguntar, por exemplo, alguns detalhes da sua rotina de trabalho, provavelmente nem você lembra. Se eu te perguntar, vamos dizer, você pegou um último projeto que você fez, se eu te perguntar alguns detalhes, você provavelmente não lembra. Se você pegar um trabalho de um ano atrás, você não vai recordar. Então, o bom é que às vezes nós damos bobeira e coisas que têm um valor que você não pode deixar de mostrar, você acaba perdendo porque você não foi criterioso em tomar as devidas notas. Então, esse relatório seria uma forma de deixar visível e reforçar tudo o que ocorreu no trabalho. Isso traz um valor, uma percepção de valor para o cliente, para ele ver e lembrar. Assim, o cliente não vai esquecer de você, ele não vai te esquecer. E a gente, como consultor, a gente não quer ser esquecido. Agora, antes de falar, né, de como você deve fazer um bom relatório, eu queria falar de 4 erros que acontecem, que as pessoas confundem quando elas vão fazer um relatório, para você não cometer. Um grande erro, eu vou falar que talvez seja um dos piores, é fazer relatórios muito grandes. As pessoas acham que escrever muito ou botar muita coisa, isso é sinônimo de que o trabalho foi muito bom. E eu já te adianto que não é. Na verdade, os relatórios muito longos, muito extensos, com muita encheção de linguiça mesmo, a pessoa tende a nem ler. As pessoas não têm paciência. Por quê? Né? A tendência é o quê? Para você escrever muito, você não precisa pensar, mas para você ser conciso, você precisa queimar fosfato, né? Então você tem que fazer uma coisa boa, uma coisa que atrai a atenção de quem está lendo, uma coisa que seja concisa, porque o seu cliente, ele é ocupado. Então você quer trazer para ele não uma coisa assim, para despejar, um negócio confuso, para ele ficar quebrando a cabeça para ele, não. Você quer trazer para ele o melhor do que aconteceu ali naqueles dias do trabalho. Então, nada de encher linguiça, ficar colando imagens desnecessárias. Você tem que trazer um relatório robusto, mas com informações boas, coisa útil. O relatório tem que ser útil para que ele queira olhar e falar: nossa, isso aqui eu vou querer rever, isso aqui eu quero mostrar para pessoas que ele conhece ou para pessoas da própria empresa. Né? A gente já teve experiência de relatórios que nós fizemos do cliente. Ele querer, ó, posso mostrar, quero mostrar para amigos, mostrar para outros prestadores de serviço, porque ele gostou tanto do relatório, que ele achou que ficou tão bom, que ele quis usar, e ele mostrou para muita gente. E isso pra gente é legal. Por quê? Porque isso é compensador, você pensar que a pessoa achou que valeu ler o relatório, valeu reler, valeu mostrar para o outro. Então, e é isso que você não quer fazer um relatório para entregar só, você quer que o cliente use, e aquilo ali ele vai lembrar de você. Porque nós vendemos serviço, não se engane. E o relatório ali vai ser toda vez ele vai lembrar, ó, esse trabalho foi legal, ó, esse cara me ajudou aqui, ó. Então, nada de encher linguiça, tá? Fica enchendo o relatório de bobagem, não. Você vai escrever realmente, assim, o que aconteceu de forma sintética, objetiva e útil. Para a pessoa querer ler. Ela sentir, nossa, isso aqui foi a essência do que aconteceu. Outra coisa também que não é legal, quando você vai fazer um relatório assim, é perder a coerência com o tema. Então, você está falando do seu trabalho. Nada de ficar falando sobre outras coisas. Porque, assim, às vezes a pessoa começa a discorrer sobre outras coisas. Não, o foco é o cliente e o trabalho. Se você tiver que falar de alguma coisa que não tem a ver com o trabalho, você põe no final, num anexo. Não tira o foco. Porque é ruim, é desgastante para quem está lendo. Né? E lembra sempre que o seu cliente tem tempo. Como você não gosta de perder tempo, seu cliente também não gosta. Não fica com aquela ilusão de achar, nossa, o cliente vai achar lindo, porque o relatório é grosso, é cheio de informações. Não. Porque se não diz respeito ao interesse do que ele está interessado a ver, isso vai gerar até uma resistência nele e nem vai ler. Uma outra coisa também que eu acho que é interessante é assim, deixar, se você tiver que falar alguma coisa sobre a sua empresa e tal, deixa isso no devido lugar. Porque o relatório não é sobre você. O relatório final é sobre o trabalho, sobre o cliente. Né? Essa coisa de, às vezes, colocar muita coisa sobre a sua empresa no início, tende até mesmo assim a gerar um desinteresse do cliente ler. Você quer que o cliente leia. Porque você, depois eu vou até falar sobre isso, você pode fazer uma apresentação. Mas é bom que o cliente também leia, que aquele relatório depois ele possa revisitar.
para que ele fale, nossa, esse trabalho foi muito bom. É isso que você quer gerar. Aquele efeito uau, assim, dele falar, nossa, como foi bom. Em essência, então, você tem que pensar, né, que tudo que não tem valor para o cliente, que não tem a ver com o trabalho, lembra, encheção de linguiça, né, coisas incoerentes, coisas sobre o seu negócio, tudo que não tem valor direto com aquilo ali, você tira. Depois você faz uma leitura e tira. Deixa que o relatório fale por si mesmo, que seja um espelho do que aconteceu. Porque isso aí, você vai ganhar muitos pontos com o seu cliente. Ele já vai se sentir assim, super respeitado, porque ele vai falar, nossa, porque as pessoas já têm uma má impressão quando as coisas são muito, vamos dizer, pega um relatório muito longo, a maioria das vezes a pessoa tem uma impressão ruim, né? Então tá, então eu queria dar algumas dicas básicas, porque não existe um único modelo, mas como que você pode começar, se você nunca fez um relatório final de trabalho, como que você poderia ordenar suas ideias, né? Primeira coisa que eu acho que você tem que fazer quando você vai começar um relatório, vamos pensar que você está começando o seu trabalho. Primeira coisa, o objetivo final do seu trabalho, né? Olha lá, o que você vendeu na proposta. É sobre isso que você vai falar no seu relatório, é sobre isso que o seu trabalho é feito, né? Sobre isso que você está trabalhando. Na verdade, tipo assim, o seu trabalho não deveria ser sobre outra coisa, você não devia fazer outra coisa. O que você vendeu? Isso devia ser o começo do seu relatório. Tá, o relatório começa, foi isso aqui que nós acordamos e é sobre isso aqui que eu estou falando. Foi isso que eu executei. Para trazer todo mundo para aterrissar, ó, aqui. Isso foi o que nós combinamos na nossa proposta, isso aqui foi o que eu executei. Então, dentro disso, você vai listar as ações que você acordou no plano de trabalho, que é outra peça, né? Lembra que você começou com a proposta, depois você fez o plano de trabalho. É na sequência que você fez. Então, as ações que você executou, porque pode ser que não foi bem como você planejou, que pode ter tido alguma mudança, você vai listar as ações que você executou. Porque aí o cliente lê e fala, ah, sim, só para ele lembrar. O que foi combinado? Ah, foi combinado isso. Ah, as atividades foram essas, só para ele lembrar. Porque às vezes também quando a gente olha no relatório, a gente não lembra, mas ele pode passar para frente. Se ele já lembrar, isso é uma sessão, ele pode passar para frente. É interessante também você colocar a metodologia que você usou, para ele lembrar. Se você envolveu ele no trabalho, ele lembra. Ele vai ser uma coisa, lembra da história que eu falei? Que ele entendeu o trabalho. Mas, dependendo do tamanho do cliente, dependendo do grau de interesse dele de se envolver, talvez ele não tenha muita consciência. Então, dentro do nível que você puder, você vai colocar a metodologia que você usou. Aí depois, a parte onde você vai executando durante o trabalho, que você vai comentar os pontos de atenção, as coisas importantes para ele, que você percebeu enquanto que profissional, como profissional, coisas que você viu, que você acha que são dignas dele ficar atento, coisas que você acha que você pode trazer uma recomendação, né, de melhoria, uma coisa que você acha que pode ser relevante. Nesse momento aqui, seriam as recomendações e pontos de atenção que você tem para ele, né? Que eu acho que seria, vamos dizer, o ponto que o cliente vai ter maior interesse. Normalmente, quando você faz o relatório, você já discutiu isso tudo com ele. Esse que é o ponto. Porque você não chega no relatório e apresenta tudo para o cliente sem antes ter discutido tudo pessoalmente com as pessoas das áreas e com o cliente, né? O correto, quando você vai fazer um relatório final, é você já ter discutido tudo. E às vezes você tem até o feedback das áreas para dizer, ó, eu discuti isso com a área tal, a área disse isso. Por quê? Porque não tem lógica você entregar para o cliente um relatório final que você nem sabe. Vamos supor, só para você ter uma ideia. Vamos supor que você entrou numa área e viu um sistema que estava com algum problema. O sistema não estava rodando bem. E a sua primeira impressão é que valeria a pena trocar o sistema. A sua primeira impressão. Se você vai recomendar isso, mas você não conversar com a área de TI, por exemplo, você pode passar vergonha com o cliente, porque o ideal é o quê? Você ir lá conversar com a área e falar, por que vocês estão usando esse sistema? Não valeria a pena trocar? Você vai com a recomendação primeiro na pessoa. Aí a pessoa pode dizer, olha, eu já conversei com o pessoal da área de TI, vamos chamar o pessoal da área de TI e vamos conversar. Por que não pode trocar? Aí às vezes você vai descobrir que o pessoal da área de TI está alegando que não é trocar, é atualizar, talvez tem que pagar uma taxa para atualizar esse sistema, que ele vai ficar bom. Então, às vezes, é mais discutir com as áreas, para esgotar as possibilidades, para você não chegar para o cliente com uma proposta de uma coisa que não faz sentido nenhum, entende?
Nunca vai com uma recomendação sem discutir primeiro. Isso aí, assim, é básico. Você pode passar sem mó carão com o cliente, porque às vezes você vai com uma recomendação que não faz sentido nenhum. Que as pessoas das áreas que estão ali no dia a dia, às vezes já até pensaram nisso e vão te dar uma resposta. E às vezes construir as soluções juntos e às vezes discutir, pode até acontecer de às vezes você ter uma recomendação que as pessoas não concordem nas áreas, por outros motivos. E você pode, enquanto profissional, entender que você continua achando que deveria ser feito, por alguma razão. Vamos supor que seja uma questão de segregação de função, que você acha que uma pessoa que faz os pagamentos não deveria ter acesso à senha do banco, vamos supor. Mas aí vamos dizer que o dono da empresa ache que não tem como. Você pode colocar no relatório, mesmo eu entendendo que vocês consideram que não tem como, eu considero que é uma falha de segurança, que deveriam ser duas pessoas diferentes. Vamos dizer que você, como consultor, você pode entender que haja um risco, que existe um risco ali naquela conduta e que você acha que eles deveriam avaliar. Você pode colocar isso, né? Mesmo que o cliente, em princípio, considere que não, a princípio ele pode falar, não, eu acho que isso não é viável no momento, é um direito dele. Mas se amanhã tiver um problema com fraude ali, ele vai lembrar que você sugeriu. Então, assim, tudo isso vai do seu feeling, né? A recomendação é uma questão de, assim, você esgotar as possibilidades com o cliente e sempre tentar alinhar com ele. Se chegar num ponto que você, enquanto profissional, entender que, apesar do cliente pensar diferente ou por alguma razão ele não concordar no momento, achar que não é viável para ele, mas você se sentir desconfortável de não colocar, você coloca a sua recomendação, colocando que o cliente nesse momento entende que não é o momento ainda. Mas sempre coloque suas recomendações, né, para que fique ali registrado, porque às vezes o tempo passa e o próprio cliente depois vai relembrar e vai revisitar e pode pensar, agora é o momento dessa recomendação lá de trás. O seu relatório sempre vai ter muito valor para o cliente, porque mesmo lá na frente ele pode voltar e aproveitar aquelas informações. Tá, e aí a questão que algumas pessoas perguntam é o seguinte, mas eu devo fazer um relatório em Word, um editor de texto, ou posso fazer uma apresentação, né? Isso aí fica muito a seu critério, né? Porque tem pessoas que fazem apresentações e fica muito legal. Dependendo do volume de texto, do tipo de trabalho que você executou, às vezes é perfeitamente viável fazer no PowerPoint, mas dependendo do volume de texto, às vezes num editor de texto fica melhor. Então isso tudo vai ser o seu feeling, né? Também o que você trabalha melhor. Você não fazer, às vezes, uma apresentação PowerPoint também muito feia, porque também se você não tem habilidade de mexer com PowerPoint, às vezes pode até, vamos dizer, ser um tiro no pé, né? Então se você não sabe, ou não tiver um modelo legal para você trabalhar, fica no Word, que é mais simples, faça um negócio básico, né? Porque inventar a roda também, às vezes, nem sempre é bom, às vezes também a gente exagerar. A simplicidade é a mãe da sofisticação, né? Então, às vezes, você faz uma coisa simples, legal, mas que vai direto ao ponto e que dá o resultado que o cliente quer. O importante é você estar confortável com aquela ferramenta. Agora, uma coisa que seria bem legal, que é bacana e que funciona muito bem, principalmente nas apresentações, que é uma coisa que vale muito se o cliente topar e você tiver um clima para fazer, uma apresentação do seu trabalho, é um sumário executivo. O sumário executivo seria que, sim, você ter uma página onde você resume tudo. É como se fosse uma síntese do seu relatório. Porque ali, tanto o cliente tem uma visão geral do que você vai falar, até para você apresentar. E ali você consegue passar o todo do trabalho de uma forma breve. Se tiver algum ponto que der mais discussão, uma recomendação A ou B, você vai na página onde está a recomendação e entra no detalhe. Assim, não fica tão cansativo e se as pessoas quiserem, depois elas leem o relatório com mais calma e discutem com mais calma. Né? Então, esse fato de fazer as apresentações, até mesmo online você pode fazer e tudo, você, com o sumário executivo, pode tornar a apresentação mais dinâmica, menos cansativa e o próprio cliente pode usar o sumário para recorrer se ele quiser relembrar do trabalho. Então, se você quiser fazer isso, primeiro faz o relatório todo, depois faz o sumário lá na capa com um resumo de tudo que aconteceu. Agora, uma coisa que você pode fazer, que pode ser bacana e que pode te ajudar pra caramba, que é uma boa prática, no final lá do seu trabalho, acabou. Você fez lá suas recomendações.
você colocar um próximos passos, que seria o quê? Você, enquanto consultor, você acabou o trabalho. E aí ali você pode dar uma fala sobre você, sobre a sua empresa, o que você vê que poderia ser, vamos dizer, um próximo passo que a sua empresa ou você como consultor poderia ajudar essa empresa. É como se fosse assim, a gente usa na linguagem do mercado digital um CTA, né? Seria uma chamada para ação. É como se você acabou esse trabalho, mas se você quiser continuar progredindo, minha sugestão seria isso. É como se você deixa um gancho para o cliente, que se ele quiser continuar, né, continuar prosseguindo com as melhorias, ou por onde ele continuaria, você já podia deixar uma dica para ele. Então, vamos dizer assim que o trabalho acabou, mas você deixa uma portinha, vamos dizer assim, uma janelinha, um lugar onde ele poderia continuar. Isso você deixaria no final do relatório, né? Então, o cliente virou e ele teria lá a possibilidade de ver sim, e você pode falar isso na sua apresentação, falar, olha, o trabalho foi um sucesso, ou deu tudo certo, e se vocês acharem, eu vislumbrei essa outra área, e aí você pode explicar. Nunca deixe de perder uma oportunidade de oferecer uma nova possibilidade de trabalho, principalmente, né, claro, se você perceber que o cliente gostou, né, e ele está engajado, mesmo que ele não feche esse trabalho agora, isso pode ser uma oportunidade que daqui a um tempo ele pode se lembrar e você já deixou alguma coisa concreta com ele. Porque às vezes o cliente fechou o trabalho e deu certo, e ele gostou do resultado, mas ele não sabe depois por onde continuar. E aí ele teria que começar o ciclo todo de novo, de te chamar e fazer, vamos dizer, todo aquele processo inicial. Você já deixaria para ele, nesse caso, um atalho. Ele já saberia por onde continuar. É bem mais cômodo para ele, não é? Então você pode fazer isso, se você quiser deixar no final da sua proposta, já meio que uma dica de por onde ele poderia continuar com o trabalho. Isso facilitaria, vamos dizer, uma recorrência, uma venda recorrente. Para fechar, uma coisa que é bem legal, que você não pode esquecer, é sempre pedir para o cliente para assinar um termo de conclusão do trabalho, né? É bem legal, isso pode parecer uma formalidade, mas acredita em mim, é muito bom, principalmente quando ele recebeu o relatório, que ele dê tipo uma assinatura de que o serviço foi concluído. Porque não sei, às vezes acontece assim que o cliente fica meio que, às vezes ainda retomando coisas do trabalho depois que ele acabou. Então para você é muito bom ter esse ok, tipo, acabou o trabalho, tudo concluído, você guarda isso com você, fica uma via, né? E isso te dá conforto enquanto profissional de que você executou tudo que foi tratado, né, vamos dizer, na sua proposta, e aí você pode dormir tranquilo que você cumpriu o seu papel como consultor e executou o contrato, né? Isso para nós são alguns pequenos detalhes, umas formalidades que são simples, mas que te livram de muita dor de cabeça. É tão simples de fazer e você nunca sabe qual o contrato ou qual o cliente. Às vezes um cliente que nunca te deu dor de cabeça, um dia pode te dar, e quando está tudo bem, é mais fácil de pedir para assinar. Então, na hora que você está ali entregando o relatório, ou às vezes até hoje em dia com as coisas virtuais, às vezes até um aceite via e-mail, diz, você podia dar um ok que você recebeu o relatório, que o serviço foi entregue adequadamente. Qualquer forma de você ter um termo formal da parte dele por e-mail, que seja, dizendo que ele aceita o trabalho, que o trabalho foi concluído, isso já vai te dar um conforto, né, de que você conseguiu concluir a contento, vamos dizer assim, aquele projeto. Isso é muito bom. Então eu espero que isso tenha te ajudado, né? Deixa um comentário aqui se ficou alguma coisa que não ficou clara, né? Se esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, compartilha, que isso ajuda a gente aqui no canal, né? A continuar crescendo, porque a nossa missão aqui é ajudar você a construir do zero uma carreira rentável como consultor empresarial. E a gente quer ajudar as pessoas mesmo, né? A começar na carreira, começar certo. Então, continua seguindo a gente aqui, que a gente vai continuar postando muita coisa prática para você começar a usar já na sua profissão. Eu desejo a você uma excelente semana, muito sucesso!